Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula de História e vamos continuar o nosso assunto sobre a Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Hoje eu trouxe para vocês aqui a Luísa e o Fabrini. A Luísa é formada em Letras Libras pela UFMG e também em Ciências Contábeis. E o Fabrini já trabalha como tradutor e também vem cursando, né, o curso de Libras também, de Língua de Sinais, e a gente vai conversar um pouco sobre o assunto hoje. Sejam bem-vindos à nossa aula de História, é um prazer recebê-los. E eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a história da Luísa, como que é essa vida nesse mundo dos surdos, e como é a história um pouco da Luísa. A Luísa já nasceu surda, a Luísa teve esse problema da audição já mais adulta. Como que aconteceu isso? Então, eu sou surda profunda, eu nasci surda, nunca consegui ouvir nada, nasci assim, de maneira natural. O meu pai e a minha mãe também são surdos, os meus familiares são de pessoas surdas, gerações de surdos. Eu tenho muitos parentes, tios, primos que são, e eu comecei a adquirir a língua de sinais assim, dentro do ambiente familiar, no caso, comunicando com meu pai, com a minha mãe. E também eu comecei a estudar português, fazendo um treinamento com a idade de mais ou menos de 1 ano, aprendendo os fonemas, BA, BA, as letras, tentando repetir, acompanhamento com fonológico. Eu percebi as pessoas, alguns familiares meus que eram ouvintes falando, fazendo mímicas, aí eu fui adquirindo tudo isso, consegui aprender a Libras e também consegui aprender o português. Já a Libras dentro da comunidade surda. Na Sugov, por exemplo, a comunidade dos surdos, tinha as pessoas que conversavam e eu junto ali, comunicando com eles, eu aprendia tanto a língua de sinais como o português. E nisso eu acabei me tornando bilíngue. Mas, por exemplo, antes, não tinha, quando eu estudava na minha escola, não havia inclusão nenhuma. Não tinha forma, não tinha metodologia nenhuma de Libras. Eu não tinha tradutor e intérprete. Eles usavam apenas a metodologia da língua portuguesa. Então eu tive muita dificuldade por causa disso, porque a professora não tinha estratégia, não adaptava absolutamente nada às aulas. Então eu precisei me esforçar em dobro para conseguir aprender, tentando fazer ali a leitura labial, olhando a professora ensinando. E eu precisava fazer aulas de reforço também para conseguir aprender as coisas que eu não conseguia desenvolver na sala de aula. Aprendia na aula de reforço português, como eu falava, porque a língua portuguesa é a minha segunda língua. E eu não tinha pessoas que me desenvolviam, eu precisava de ajuda de surdos e também ouvintes para me ajudar a crescer ali na minha língua. Então foi muito complicado esse período, porque faltava professores que soubessem explicar diretamente na minha língua a história, o como aconteceu, como se dava os temas, as ciências, geografia, todas as disciplinas eu tive bastante dificuldade devido a essa limitação. Mas eu me esforcei e consegui me formar, porque depois que eu ingressei na faculdade, então eu comecei a ter o contato com o meu primeiro intérprete, que foi na minha faculdade de Ciências Contábeis. E aí depois que eu me formei, eu fui fazer outra faculdade que foi em Letras Libras. E eu desenvolvi muito assim, porque eu tive muito auxílio, muita informação, coisa que antes não havia, e consegui me desenvolver. Antes eu tive um grande atraso por causa disso. E depois que eu ingressei na faculdade, eu não havia isso antes, eu consegui desenvolver. Mas, por exemplo, de agora em diante, é muito importante o quê? Que haja uma escola bilíngue, com professores surdos e ouvintes capacitados, com metodologias, tanto na língua de sinais como no português, para que pessoas, após a minha geração, não sofram como eu sofri. Sim, ótimo, Luísa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao número de pessoas surdas no nosso país. É um número grande, é um número considerável e até mesmo para a gente saber do processo que os nossos governantes, né, as políticas públicas, elas atuem aí para auxiliar nessa formação
e auxiliar nas pessoas, no convívio das pessoas surdas? Então, aqui no Brasil, eu já fiz uma pesquisa a respeito de quantas pessoas surdas existem. E o último censo do IBGE diz que é cerca de 10,7 milhões de surdos no Brasil. E tem mais ou menos 2,3 mil pessoas que nascem já, mas perdem ao longo do tempo, né, a audição. Então, aqui no Brasil, há uma grande preocupação. Por quê? Porque precisa estimular as pessoas, um povo surdo, a desenvolver, a ter respeito a eles, a ter acessibilidade, porque eles também são brasileiros, eles precisam de acessibilidade. A sociedade precisa acolhê-los em todos os ambientes, em todos os locais. Aqui no Brasil precisa promover essa inclusão, porque já existe uma lei, 10.436, que é a Lei de Libras, que regulamenta essa língua como a língua do povo surdo. E precisa haver também, como já tem o decreto 5.626, que regulamenta essa língua. Ótimo, isso aí. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, Luísa, a gente ouve falar sobre o CODA, né? Muitas outras pessoas, a gente não sabe o significado e dentro desse contexto a gente ouve falar muito. A expressão CODA significa uma pessoa que é filho de pais surdos. Ele nasce ouvinte, mas ele tem o pai e a mãe surdo. E a língua materna dele é a Libras, é a língua de sinais. A primeira língua dele, no caso. Ele consegue se comunicar em Libras e também consegue se comunicar de forma oral, no caso, a língua portuguesa. Então, desde criança, ele já desenvolve adquirindo essas duas línguas, se comunicando nessas duas línguas. Como se ele fosse um intérprete, entendeu? Ele consegue, dentro da casa, tem tipo um caseiro, tem alguns sinais, entendeu? Como se fossem sinais próprios das famílias. Eles vão desenvolvendo e aí conseguem fazer o quê? Interpretar e também falar em língua portuguesa, como se eles fossem bilíngue mesmo, eles já nascem assim. Por exemplo, na minha família, meu pai e minha mãe, eles têm família de surdos, mas é diferente do CODA, porque eu também sou surdo. O CODA, ele desenvolve as duas línguas. Ele comunica em língua de sinais e de forma oral também. Aí tem muitas variações, tem muitas crianças, a forma delas, elas são muito fluentes desde pequenas. Sim, essa seria também a minha próxima pergunta, né? Uma dúvida. Como os surdos conseguem, como vocês têm esse convívio com a língua de sinais? Isso é desde pequeno? Por exemplo, as crianças que não têm ninguém na família surdo, e ela é uma criança surda, como essa vivência para eles? Então, eu posso dizer, por exemplo, quando a mãe e o pai são ouvintes e nasce um filho, eles percebem que aquele filho é surdo, como eles agem? Aqui no Brasil, em muitos lugares, a maioria das vezes acontece o quê? Eles levam o filho no médico, e aí faz o teste de audiometria, eles vão e percebem o quê? Que, tipo assim, fazem também um acompanhamento fonológico, utilizam implante coclear, aparelho auditivo, porque eles pensam o quê? Que conseguem curar através disso, usando aparelho auditivo, implante fonológico, mas a verdade é o quê? Que, querendo ou não, ele acaba sendo surdo, mesmo utilizando o implante. Por exemplo, quando o professor e o intérprete junto, eles trabalham em união para ensinar o surdo, é importante porque eles conseguem aprender. A segunda língua, no caso, seria a língua de sinais, né? Deveria ser o contrário, mas como não tem, então, por exemplo, precisa ter um conhecimento nessa área da Libras, um surdo junto, um filho, para conseguir desenvolver, para começar a aceitar essa identidade, entendeu? E a maioria das crianças, elas começam a aprender dentro da escola. Isso é que é o triste, infelizmente. Mas seria bom que, se houvesse uma escola especial, tipo, no caso, igual o AEE, por exemplo, próprio para os surdos, para desenvolver a língua,
para ensiná-los a desenvolver desde pequeno nessa língua de sinais. E na associação de surdos também, na igreja, em todos os pontos que é necessário, para eles já conseguirem adquirir a língua de forma corrente. E tem vários níveis de crianças, algumas são mais atrasadas em línguas, adquirem a língua bem atrasado, tem outros que começam a aprender antes porque tem uma família que já conhece a Libras, ou família de surdos. Então, isso é muito importante, tem várias formas. Com certeza, a gente vê realmente que é uma dificuldade. E um outro questionamento que surge também, a gente já falou aqui nas nossas aulas sobre a língua brasileira de sinais, que ela é a língua materna dos surdos. Mas como vocês conseguem aprender também o português e ela se tornar uma segunda língua, né? Como isso acontece? Através da escola, através da própria convivência em família? Então, eu aprendi a minha primeira língua, no caso, ela foi a língua de sinais. Me comunicando com os surdos, os meus familiares, mas eu fui aprender a minha L2 depois, mais à frente, no caso L2, a minha segunda língua, o português. Eu me lembro que no passado foi o quê? O que aconteceu? Eu fui pegar um copo, no caso esse é o sinal de copo, e aí eu não sabia o nome. Dentro do caso de água, eu precisei começar a perceber as palavras. Como é que eu faço isso na língua portuguesa? Como é que eu falaria? O que isso aqui significa? Como é que eu falaria isso? Eu precisei começar a adaptar, escrevendo frases, mudando para o português. Porque a língua brasileira de sinais e o português têm estruturas diferentes, têm uma forma diferente. Então, eu precisei fazer o quê? Arrumar formas de adaptar. Porque tem algumas palavras que não têm sinais, por exemplo, preposição, da, de, nó, não existe isso na língua de sinais. Então, a língua portuguesa, a estruturação de frase era um pouco diferente, precisava de ter uma adaptação, uma espécie de resumo. Depois eu vou dar um exemplo, vou mostrar como é. E no caso da Libras, precisava ter ali um estudo profundo e também dentro de casa. A minha língua materna é essa, então eu precisava desenvolver muito. Por exemplo, uma frase, o meu filho está muito... Entendeu? Tem uma estruturação de frase, coisa que não é na Libras, tem um jeito bem diferente. Porque, por exemplo, eu aprendi na escola, começava a ler os livros, percebendo a estruturação de frase, minha família me ajudava ali a aprender, a assimilar as informações. E aí eu começava a desenvolver, usando tecnologia também. E o surdo, ele precisa se esforçar para ele conseguir aprender a língua, a segunda língua, no caso, a língua portuguesa. É muito importante, isso é fundamental. Precisa aprender essa segunda língua, porque, né, nós estamos no Brasil, assim como as pessoas buscam aprender outras línguas, como inglês, a gente está aqui, precisamos aprender a língua como muito bom, português. ótimo, uma dúvida muito grande. E uma outra dúvida que todas as pessoas se fazem, né, que muitas pessoas fazem, é sobre se todas as pessoas surdas, se elas também são mudas. Você pode esclarecer isso um pouco para a gente? Então, essa expressão, essa palavra, a palavra surdo, no caso, é uma pessoa surda, ela se identifica dessa maneira. Mas antigamente, no passado, as pessoas utilizavam a expressão, e essas duas palavras, surdo e mudo. Com o passar do tempo, eles passaram a não utilizar mais essa expressão, porque o surdo, ele não é mudo, ele tem vozes. É um povo que tem sentimento, que consegue se expressar. Porque fica parecendo que uma espécie de discriminação, entendeu? O surdo é mudo, ele não consegue falar. Mas o surdo, ele se comunica, entendeu? E ele tem capacidade de comunicação e de falar também. Níveis ali de formas de falar, entendeu? Mas tem voz, ele consegue falar. Então essa expressão mudo, vamos tirar essa palavra porque já é antiga, já é ultrapassada, entendeu? Isso, a gente colocou, foi uma das nossas aulas, a gente levantou justamente esse questionamento e a gente viu que realmente dissociou essas duas palavras, elas ficaram, né, separadas e realmente em tempos mais antigos usava assim surdo-mudo. Isso. E como
o entendimento do surdo em relação à língua Libras. Por exemplo, a gente viu aqui na aula com os alunos sobre uma questão da formação da língua portuguesa e a formação da língua Libras. Ela tem um diferencial, né? Elas são diferentes umas das outras, e eu queria que você pudesse dar um exemplo, como você entende a língua portuguesa, de uma frase falada na língua portuguesa e como ela seria interpretada em Libras, né? Na língua Libras. Isso seria possível? Na estrutura da Libras, a gramática da Libras é totalmente diferente. As configurações de mãos, tem expressão facial, tem a fonologia, tem tudo isso dentro dessa língua, da Libras. Mas a forma de você pensar é diferente do português, a estruturação. Por exemplo, deixa eu pensar numa frase aqui que eu poderia fazer em português e depois em Libras. A minha casa tem muitas comidas. Um exemplo de frase na língua portuguesa. Eu vou comer muito. É a estruturação, um jeito de português. Agora, se eu fosse fazer isso em Libras, eu já apontaria a minha casa. Minha casa, eu comer. Entendeu? A estruturação é totalmente diferente, já é uma forma mais direta. Tem uma forma bem mais rápida, entendeu? Por exemplo, o muito, no português eu tiraria e eu usaria as minhas expressões faciais para mostrar o modo de intensidade. Olha só, pela minha expressão eu mostro, estudar demais, entendeu? Sinal de estudar com a expressão de intensidade. É de uma forma resumida, porque a língua de sinais utiliza esses parâmetros. Uma outra frase de forma no português, a forma escrita. No passado, por exemplo, passado, presente, futuro. Na Libras é de uma forma simples, por exemplo. Eu já estudei do jeito próprio, o jeito que o surdo tem de sinalizar, e também tenho estudado a forma escrita de como adaptar do português para Libras. Então, por exemplo, eu já estudei essa frase, um outro exemplo. Eu já estudei. Como é que eu faria isso na língua portuguesa e na Libras? Tem um jeito de falar, é bem direto. Uma forma diferente, né? A gente não realmente, né, as pessoas leigas, no meu caso, eu não conheço a língua brasileira de sinais, e a gente tem um entendimento, um conhecimento de que é bem próximo da língua portuguesa. E aprendendo um pouco mais, a gente vê que tem bastante diferença e que acontece de uma forma mais direta. E uma coisa que a gente falou aqui nas nossas aulas, eu acho muito importante destacar, gostaria que vocês prestassem bastante atenção durante a entrevista com a Luísa, como ela se expressa, né? Luísa, fala um pouco pra gente sobre a expressão corporal, né? Que a gente falou lá nas nossas aulas que a Libras, ela trabalha também com essa expressão corporal, essas expressões faciais, que elas ajudam muito na língua Libras. Então, a importância das expressões faciais e corporais para o surdo é que ele consegue transmitir o sentimento. Ah, o dia está muito feliz, está vendo? A gente utiliza a expressão corporal e facial. Ah, eu estou muito triste. Percebe? As expressões elas ajudam a intensificar e a explicar também. Você visualiza e percebe e consegue entender. O ouvinte, por exemplo, ele fala, nossa, eu estou triste, eu estou alegre, mas é de uma forma que você escuta e não entende de igual, porque é uma língua fria. E o surdo ele também tem a mesma forma de se expressar, só que através de mostrando os sentimentos. Por exemplo, nós utilizamos muito os classificadores. Os sinais, às vezes não tem um sinal, eu faço o quê?
Eu tenho um jeito de mostrar, por exemplo, os gatos. Eu utilizo muito os classificadores, eu não faço apenas o sinal de gato. E as pessoas conseguem perceber e ver direto. É um gato, por causa da classificação. As expressões, por causa disso, expressão corporal, facial. Através das imagens eu consigo sentir aquilo e transmitir para as outras pessoas no momento da comunicação. Então tem tudo isso dentro do jeito surdo, da cultura surda. Isso pertence à linguística, à gramática da língua brasileira de sinais. Sim. É uma situação que eu aprendi também aqui com as nossas aulas, eu mesma acabei aprendendo, trouxe para os alunos, e que cada pessoa tem um sinal próprio, né? Como funciona isso dentro da Libras, né? Como é essa questão do sinal, como eles são conhecidos, você escolhe esse sinal, como funciona isso? Então, os sinais são devidos, a comunidade surda utiliza os sinais porque é como se fosse para identificar uma pessoa. O meu sinal, no caso, é esse. É o meu nome visual, por exemplo. Pois os surdos, quando eles vão chamar, como eles vão gritar, Luísa, entendeu? Quando eles só mostram os sinais e já entende, Luísa, o Fabrini, ele utiliza o sinal, a pessoa já sabe, já vê o sinal, já lembra quem é. Porque na Libras nós utilizamos isso para conseguir identificar as pessoas. O Fabrini, consegui entender. Luísa, é mais fácil você olhar o sinal direto da pessoa e já saber quem é. Porque como é que a gente vai gritar o nome e o outro surdo vai ouvir? Entendeu? Então faz parte da cultura do ouvinte falar o nome. Faz parte da cultura surda usar o sinal para identificar as pessoas. Isso acaba sendo muito mais fácil. O sinal daquela pessoa... Entendeu? Às vezes é uma pessoa famosa, por exemplo, a Xuxa. A gente já faz algo característico dela, a gente consegue visualizar. Esse sinal aqui, eu tive um microfone no peito. Quem seria? No caso, seria o Silvio Santos. Aquele programa dele que jogava violãozinho, entendeu? Então a gente olha muito a característica física de uma pessoa. Se a pessoa tem um nariz grande, por exemplo, se usa o cabelo de uma forma igual a Xuxa, entendeu? Então o surdo, ele é muito visual nesse aspecto e ele faz os sinais dessa forma, ele visualiza qual é a característica dessa pessoa, o que eu poderia fazer para identificá-la. Ela tem alguma marca no corpo, alguma mancha, alguma coisa assim, um corte no braço, no rosto. Qual é o jeito dessa pessoa que é algo que nunca vai mudar? Aí o surdo vai e faz esse sinal, uma mancha no rosto, vai e faz assim, por exemplo. Seria, no caso, esse sinal. O meu sinal é esse, Luísa, porque eu nasci quando eu era bebê. As pessoas começaram a olhar e não perceberam nenhuma característica. Eles pensaram, eu acho que eu vou usar essa expressão do nome dela, Luísa. Então as pessoas tudo acabaram acostumando com esse sinal. Então quando faz esse sinal, eles já sabem que sou eu, entendeu? Ótimo, foi um grande aprendizado realmente sobre os sinais, a gente não conhecia. E eu queria agora, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, e eu queria deixar aqui um momento para a Luísa falar um pouco sobre os ganhos que a gente pode ter com o avanço, né, das políticas públicas ajudando, né, nessa introdução da língua brasileira de sinais para acesso a todas as pessoas, para que isso realmente seja uma inclusão, que todas essas pessoas surdas elas consigam serem introduzidos nessa sociedade e que para nós também, pessoas leigas na língua brasileira de sinais, possamos aprender também com eles coisas novas. Então, Luísa, esse momento é realmente seu para você falar um pouco sobre o seu desejo e as suas expectativas sobre esse avanço, né, esse crescimento. Aqui no Brasil, na sociedade, as pessoas, elas ainda têm algumas limitações a respeito da acessibilidade na área da surdez, na língua brasileira de sinais, em relação à pessoa surda no geral. Porque, por exemplo, na área da educação, na prefeitura, na faculdade, em diversos locais, já existe uma lei que garante um profissional intérprete para que as pessoas surdas possam estar entrando nesses lugares, participando. Já tem isso. Já há decretos a respeito disso, por exemplo, o decreto 5626 já regulamenta a língua de sinais em locais de trabalho, de que as pessoas se socializam ter o intérprete, o profissional intérprete capacitado nessa área.
para ajudar as pessoas, para traduzir, para fazer a mediação ali entre o ouvinte e o surdo. Isso é muito importante e precisa ser respeitado, essas leis, esses decretos que já existem. Mas as pessoas têm feito assim, realmente respeitado? Por exemplo, quando nós vamos em hospitais, não há um profissional intérprete capacitado para nos auxiliar. E isso acaba tornando a vida do surdo muito complicada, pois falta comunicação, falta informação, falta acompanhamento. Como que o surdo vai conseguir alcançar o que ele está precisando? Uma ajuda, um voluntário, uma pessoa própria ali daquele ambiente que ele precisou. E também falta o quê das pessoas? Outro ponto que não tem intérprete, acessibilidade dentro dos bancos. No fórum, por exemplo, muitas vezes quando precisa resolver essas coisas mais complicadas, não há um auxílio de um profissional formado. Então, aqui as pessoas no Brasil, elas precisam perceber, ter empatia, tentar ajudar os surdos, ver o ponto de vista de outras pessoas, pois elas precisam buscar ajudar e nós acabamos nos saindo muitas vezes prejudicados, pois não conseguimos nos comunicar, estabelecer uma comunicação. Então é muito importante que na nossa sociedade haja acessibilidade, porque durante muito tempo isso tem ficado em falta. Pois a comunidade surda, existe um povo surdo, uma família surda, um povo aí que batalha, pessoas que têm interesse de estar ajudando, de estar auxiliando ali, lutando, fazem greves para que o Brasil possa estar melhorando, surgindo um país, uma escola bilíngue, um país melhor, com metodologias de ensinos para crianças surdas, para que elas possam desenvolver desde cedo, conseguir aprender a língua portuguesa e a língua de sinais. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas passam muitas dificuldades, se sentem prejudicadas. E isso tudo eu quero deixar lá no passado, pois eu sonho com um dia em que o nosso país vai estar cada vez mais crescendo em acessibilidade, em empatia, em metodologia e também na escola bilíngue. Pois é muito necessário que hajam profissionais formados nessa área para estabelecer comunicação em nós. Pois, por exemplo, uma pessoa viu, você é ouvindo, você é intérprete, você sabe, eu consigo comunicar. Que felicidade! Ótimo. Que ótimo. E eu queria agradecê-los, mas antes disso, queria você, Fabrini, falando um pouquinho sobre ser intérprete, o que nós temos hoje no Brasil de escolas, você como intérprete, como você sente isso? Qual é o seu sentimento em relação ao conhecimento de uma nova língua e ajudar também nessa comunicação? Então, espero que você fale um pouquinho para a gente dessa formação. Eu vou tentar, resumir porque ela está participando. Tá. Então, eu, tradutor e intérprete, no caso, eu fiz o curso de extensão, me formei. Eu percebo também, a Luísa falou, que inclusão falta, as pessoas, empatia muitas vezes não tem. Porque tem o surdo nos lugares, falta ajuda e tudo mais. Mas eu, como intérprete, eu percebo que ainda precisa as pessoas respeitarem as leis. Por que eu estou falando nessa estrutura? Por que eu estou falando nessa estrutura? Porque, por exemplo, não tem como eu falar uma mesma língua junta sem mudar a estrutura da outra. Então, para que ela possa estar junto aqui, participando, entendendo claro, eu faço assim, tento adaptar o máximo que eu puder. Por exemplo, seria necessário um outro intérprete aqui agora para eu estar falando, para ela entender claro, entendeu? Então, basicamente, o quê? A vida do intérprete não é tão difícil comparado diferente. Eles têm vários problemas, nós estamos ingressando profissionais, estudando para aprofundar mais nessa área, a gente percebe o sofrimento, muito já. Só que a gente torce para o quê? Um futuro em que os intérpretes e também os surdos vivam em união, em igualdade, entendeu? Então, é uma coisa que eu torço. Porque a comunidade surda significa o quê? Surdos e ouvintes juntos, colaborando uns com os outros. Então, o que eu poderia explicar assim, de forma resumida é isso, até para não prejudicar aqui o entendimento da Luísa, no caso. Ótimo. Então, queria muito agradecer a Luísa,
ao Fabrini e a toda a equipe de professores, de pedagogos e também dos intérpretes. Eles foram fundamentais para que essa entrevista acontecesse, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre a história da Luísa, que veio representando os surdos, e também dos intérpretes, que é muito importante, eles são fundamentais para que essa comunicação aconteça. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E para acessar as nossas atividades da plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a nossa próxima aula, pessoal!